Abençoado por Deus apresentando Jó, o justo. No palco da história bíblica, encontramos Jó, um homem íntegro, justo e temente a Deus. Jó era abençoado com uma família enorme, fortuna e saúde. Ele era a imagem da retidão e prosperidade. Reconhecia a mão de Deus e demonstrava gratidão. A história de Jó nos mostra a verdadeira felicidade na presença de Deus. O dia inimaginável. A tragédia se abate sobre Jó. O destino, no entanto, reservava a Jó uma prova de fé como nunca vista antes. Em um único dia, tudo o que ele amava foi tirado dele. Seus rebanhos foram devastados por tempestades e saqueadores. Mas a tragédia atingiu seu ápice quando a notícia da morte de seus filhos chegou aos seus ouvidos, como um raio em céu azul. Diante de tamanha dor e sofrimento, Jó rasgou suas vestes, raspou a cabeça em sinal de luto e prostrou-se no chão como pó da terra. Em meio à mais profunda tristeza, Jó pronunciou palavras que ecoariam através dos tempos. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A aflição insuportável. Jó questiona o céu, mas a tragédia não havia chegado ao fim. Como um rio que transborda, a dor continuava a inundar a vida de Jó. O corpo de Jó foi tomado por chagas dolorosas, da cabeça aos pés. A dor era tão intensa que ele se sentava em meio a cinzas, usando cacos de cerâmica para aliviar a coceira. A esposa de Jó, desesperada com a situação, o incentivou a amaldiçoar a Deus e morrer, como quem se entrega ao desespero. Mas Jó, mesmo em meio ao sofrimento físico e emocional, se recusou a blasfemar contra o Criador. Se aceitamos o bem que Deus nos dá, ele argumentou, não devemos também aceitar o mal? Como um filho que aceita a repreensão do pai. Amigos insensíveis. Consolo que não conforta. 3 amigos, ao saberem da tragédia que se abateu sobre Jó, viajaram para confortá-lo, como é da nossa natureza querer consolar um amigo em dor. Eram Elifaz, Bildade e Zofar, homens que se diziam sábios e piedosos, conhecedores das Escrituras. No entanto, ao invés de oferecerem palavras de conforto e encorajamento, se mostraram juízes cruéis e insensíveis, como quem joga sal na ferida. Eles acreditavam que o sofrimento de Jó era consequência de seus próprios pecados, que ele estava colhendo o que plantou. As palavras dos amigos, ao invés de consolarem Jó, só faziam aumentar sua dor e angústia, como um abraço que sufoca. A voz da sabedoria. Eliú entra em cena. Enquanto Jó discutia com seus amigos, um jovem chamado Eliú ouvia atentamente. Ele era mais novo, mas possuía uma sabedoria além da sua idade. Indignado com a arrogância dos amigos de Jó, Eliú decidiu se pronunciar. Eliú repreendeu os amigos de Jó por sua insensibilidade. Ele afirmou que Deus não age de forma injusta e que o sofrimento não é necessariamente um castigo. Eliú incentivou Jó a confiar na sabedoria e misericórdia de Deus. O silêncio quebrado. Deus fala a Jó. Após dias de silêncio, Deus finalmente se manifestou a Jó, como um trovão que rompe a quietude. Do meio de um redemoinho, sua voz poderosa e majestosa ecoou pelos céus, questionando Jó sobre sua compreensão limitada dos desígnios divinos, como quem desperta um sonâmbulo. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Perguntou Deus, com a força de 1000 cachoeiras. Pergunta após pergunta, Deus revelou a Jó a vastidão da criação e a pequenez do homem diante da sua glória, como quem compara um grão de areia ao universo. Ele o lembrou que seus caminhos são insondáveis e seus pensamentos, mais altos que os nossos, como o céu está acima da terra. Humildade e arrependimento.
Jó reconhece a soberania divina. Diante da manifestação da glória de Deus, Jó se prostrou em adoração e arrependimento, como quem reconhece a força da natureza. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, confessou Jó, como quem finalmente encontra o que buscava. Jó compreendeu que não competia a ele questionar os desígnios divinos, que a vontade de Deus não se explica, se acolhe. Ele aprendeu que a verdadeira sabedoria consiste em confiar em Deus, mesmo sem entender o porquê das coisas, como uma criança que confia no Pai. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, declarou Jó, com a humildade de quem reconhece seu erro. A partir daquele momento, Jó abandonou sua autopiedade e se rendeu à vontade soberana de Deus, como quem se entrega ao fluxo da vida. Restauração e bênçãos. A fidelidade de Deus se manifesta. Deus, em sua infinita misericórdia, viu a sinceridade do coração de Jó e o recompensou por sua fidelidade, como um pai que acolhe o filho arrependido. O Senhor restaurou a saúde de Jó, curando suas feridas e lhe dando mais beleza e vigor do que nunca, como quem restaura uma pintura antiga. Deus também abençoou Jó com o dobro de tudo o que ele havia perdido, rebanhos maiores, terras mais férteis, riquezas incalculáveis. Jó e sua esposa foram abençoados com mais 7 filhos e 7 filhas, ainda mais belos e talentosos que os anteriores, como um arco-íris após a tempestade. A alegria voltou a reinar em sua casa, e seus dias foram repletos de paz, prosperidade e a doce presença de Deus, como um jardim florido na primavera. Uma lição atemporal. Nunca desista da sua fé. A história de Jó é uma lição atemporal sobre a importância da fé inabalável em Deus, mesmo em meio às adversidades, como uma âncora que nos firma na tempestade. Jó passou por provações que desafiariam a fé do mais devoto dos homens, mas ele nunca desistiu de Deus, como um navegador que não perde a estrela guia de vista. A história de Jó nos ensina que o sofrimento é uma parte inevitável da vida, como a chuva que cai sobre justos e injustos, mas que Deus está sempre conosco, nos sustentando em meio à tempestade, como um guarda-chuva que nos protege. Quando enfrentamos provações, somos tentados a questionar a Deus, a duvidar de sua bondade e a nos desesperar, como quem se perde na floresta. Jó, um farol de esperança para os aflitos. A história de Jó é um farol de esperança para todos que sofrem, como uma luz no fim do túnel. Ela nos lembra que não estamos sozinhos em nossa dor, que Deus vê o nosso sofrimento e se compadece de nós, como uma mãe que acolhe o filho que chora. Deus não é indiferente às nossas lágrimas. Ele recolhe cada lágrima em seu odre e transforma o nosso pranto em dança, como quem transforma espinhos em flores. Quando colocamos nossa confiança nele, ele nos capacita a suportar as provações e nos faz mais fortes do que jamais poderíamos imaginar, como um oleiro que molda o barro. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se da história de Jó, e que a fé move montanhas. Conclusão: a jornada inspiradora de fé de Jó. A história de Jó é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus e da importância da fé inabalável, como um legado deixado para as futuras gerações. Jó, um homem justo e íntegro, enfrentou provações inimagináveis, mas nunca desistiu de Deus, como um rio que segue seu curso até o mar. Ele questionou, sim, mas nunca blasfemou. Ele sofreu, sim, mas nunca perdeu a esperança. Jó nos ensina que a fé verdadeira não é isenta de dúvidas, mas sim a capacidade de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas, como quem caminha na neblina sem medo de se perder. Que a história de Jó nos inspire a perseverar na fé, a confiar na bondade de Deus
e a nunca desistir de nossa esperança, pois o amanhecer sempre chega, mesmo após a noite mais escura. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber todos os vídeos. Junte-se a nós nessa jornada de fé e conhecimento. Um grande abraço e que Deus esteja sempre com você. Até o próximo vídeo.